É um problema o governo brasileiro, o presidente Lula, fazer uma viagem tão importante, né, do ponto de vista geopolítico internacional e até mesmo do ponto de vista do início desse novo governo, sem ter uma clareza definida do que o Brasil quer nessa relação com a China? Eu concordo com você, eu acho que não há uma clareza, a agenda, a pauta não está posta de maneira muito clara para todos nós. É verdade também que é o início de governo, que talvez não tenha tido muito tempo para preparar essa agenda de uma maneira mais consistente, clara, pública, que fique claro para todos nós, né, quais são as prioridades do governo brasileiro. Tudo bem que está no início de governo, talvez aí tenhamos que dar um certo desconto. Mas é importante dizer o seguinte: o governo chinês, do presidente Xi Jinping, inicia seu terceiro mandato. Então é um governo que passou por Dilma, passou por Temer, passou pelo Bolsonaro, tem uma presença intensa de empresas chinesas aqui no Brasil, uma presença positiva do ponto de vista econômico, né? Então o conhecimento deles do mercado brasileiro, da legislação brasileira, né, do ambiente de comércio no Brasil é muito maior do que o nosso em relação à China. E o Lula enfrenta uma realidade bem diferente do período lá atrás, tanto interna quanto internacionalmente, né? No plano interno, são 4 anos o mandato dele, de um Brasil ainda numa situação econômica difícil, nas disputas internas politicamente, já não tem tanto aquele consenso, né? O Lula com aquele apoio popular de outrora. Então, são realidades bem distintas, né? O que exigiria exatamente um cuidado maior. Você não vai fazer uma viagem para o maior parceiro comercial do Brasil, que dá um superávit extraordinário para o Brasil, superávit, inclusive, que pode se reduzir com o tempo, né? E esse é um ponto que o Brasil deveria prestar muita atenção, né? Então, uma viagem dessa, para um parceiro dessa magnitude, exigiria um preparo melhor, né? E, além disso, me parece que não adianta querer milhões de coisas ou vir com expectativas extremamente altas sobre tudo. Me parece que era preciso, seria melhor, mais desejável, né, o Brasil enfocar algumas iniciativas ou projetos estruturantes para a economia brasileira, para ali fazer essa negociação com a China e que esses projetos ou iniciativas estruturantes, que sejam importantes para a população, para a economia do Brasil, para a sociedade brasileira, que elas também se comuniquem, né? Mas isso não está claro, né? Participamos de um evento agora há pouco de manhã, então uma pessoa do governo mencionou, né, que vão 200 empresários, são 200 empresários que vão por iniciativa própria, né? E também claro que isso simboliza o interesse brasileiro, mas não sabemos também quais são esses empresários, que setor, né? Então, quando você não tem uma agenda muito clara, você não permite, inclusive, que, por exemplo, um determinado empresário, uma empresa, enfim, de um determinado segmento, identifique ali uma oportunidade, um interesse do governo brasileiro para uma determinada área. Claro. Né? Então, fica restrito a grupos que estão ali mais próximos, né, e dentro dessa agenda, participando dessa agenda, né? Então, isso é muito complicado. Naturalmente vai ser uma visita positiva diante de um governo passado que não desenvolveu bem a relação com a China como poderia, porque relação comercial, Mariana, é o piso, né, da relação bilateral. Governo, né? Eu costumo dizer, mas obviamente não é uma comparação mais didática do que você ir no supermercado, pega o produto, comprou, pagou, você não precisa ter relação com caixa, né? Claro que na relação comercial precisa da relação com os traders, que precisam ir na indústria, na fábrica, ver lá se o produto é qualidade ou não, ver toda a questão logística, tem que ter tudo isso, né? Mas investimentos é um ponto importante. O Brasil está presente na China é um ponto importante. Inclusive, isso daria, né, uma maior complexidade à relação bilateral, o que é bom, né? Então, a presença chinesa aqui no Brasil é bom para a nossa economia e eles, obviamente, adquirem mais conhecimento sobre o Brasil, mas qual é nosso conhecimento a partir de uma vivência de mercado na China, até para poder a gente, nessas conversas e negociações com o governo, pleitear os nossos interesses, né? Das dificuldades legislativas, dos processos ali dentro, né? Da disputa de mercado, um mercado super difícil para ser disputado. E para completar, eu posso estar falando muito, me desculpa, Mariana, mas acho que é importante salientar isso, nessa oportunidade de estar aqui com você nesse estúdio maravilhoso, que é o seguinte: o Brasil também precisa redimensionar a sua política externa para a América do Sul, tendo em conta a China. Né? Então, a agenda de Mercosul, Unasul, que é muito cara ao governo Lula, ao seu ex-ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, né, que foi muito ativo no Lula 1, Lula 2, né? No Lula 3 o contexto é diferente, a presença chinesa da América do Sul é muito grande. Então, a China é um competidor formidável,
do Brasil, mas também pode ser um grande aliado para alguns projetos também que sejam importantes, né? Para esses projetos de integração em que o Brasil naturalmente assume também uma posição de destaque, em virtude do seu tamanho, da sua economia, da sua população. Então, veja, é uma agenda gigantesca, né? O lado chinês já está há muito tempo do governo, né? Provavelmente já sabem bem quais são as prioridades deles nessa relação com o Brasil, né? Vão ouvir, escutar o Brasil, ver o que é possível atender, né? Espero, né, que o governo brasileiro, ao longo do caminho, até chegar ao momento da reunião, desenhe melhor essa agenda, essa pauta, para atender os interesses brasileiros de maneira efetiva, num mandato que é só de 4 anos, num governo de coalizão.